Fala pessoal, tudo certo? Sou André Franco, Head of Research, e hoje eu vim trazer para você conteúdo sobre Ethereum, a segunda principal rede desse mercado, mas a gente vai fazer de um modo diferente hoje. Hoje eu vou tratar do Ethereum sobre a perspectiva de 10 perguntas que você deveria saber responder sobre essa rede. Primeira de todos, acho que a principal aqui que você deve com certeza saber responder é o que é o Ethereum. O Ethereum ele é uma plataforma descentralizada e naturalmente ali talvez a principal tese por trás dele seria a ideia de ser um computador ou um imenso computador descentralizado. Da mesma forma que você trabalha ali na sua máquina, na sua casa, no seu trabalho, fazendo inúmeras atividades, desde assistir um vídeo até escrever alguma coisa ou até programar, você poderia fazer isso ou deve fazer isso no futuro muito próximo dentro da rede do Ethereum. Você possibilitar com que programas sejam criados, com que aplicações de forma geral sejam criadas e facilitem a vida das pessoas dentro do blockchain. Segunda pergunta, o que são os tão conhecidos ali smart contracts ou contratos inteligentes? Dentro da própria lógica do Ethereum, você precisa basicamente programar uma série de instruções para que aquele código faça alguma coisa. Um exemplo bem simples para a gente tratar aqui seria mais ou menos como se você tivesse que pagar o salário por meio do blockchain para um dos seus funcionários, por exemplo, ou até receber o salário. Você precisaria uma contagem de tempo de 30 dias, 31 dias ou até primeiro dia de cada mês para que você soubesse quando que você pagaria aquele salário. Isso poderia ser coordenado de maneira por contrato inteligente, instruído ali o blockchain para que naturalmente quando você tivesse o trigger, o gatilho de pagamento, ou seja, bateu a data de pagamento, você pagasse. E isso é como funcionam os contratos inteligentes ou smart contracts ou até de uma maneira até mais precisa, contratos automatizados no blockchain. Terceiro, o que é essa tal de EVM, Ethereum Virtual Machine? Como o próprio nome já diz, ela é uma máquina virtual do Ethereum. Ele é basicamente a máquina que permite que as pessoas escrevam ali os contratos inteligentes. Basicamente ali o que a gente está falando é de uma separação entre o blockchain e a máquina que funciona esse caráter de programação, onde você sobe o código, onde você sobe o opcode, onde roda ali a atualização, que naturalmente vai fazer aquelas instruções funcionais, onde acontece os contratos inteligentes. Quarta pergunta, o que é a camada de execução e a camada de consenso da rede Ethereum? Essa aqui é mais complicada, mas vamos por partes que você vai entender. O consenso dentro da rede de cripto ou da rede de blockchain quer dizer que uma informação foi ali compartilhada entre os pares e todo mundo aprovou que aquela informação é verdadeira. Essa é a camada de consenso. A camada de execução é basicamente usar as instruções que foram escritas ali por meio de contratos inteligentes, smart contracts, para que seja executado alguma ação. E você tem dentro da rede do Ethereum a separação dessas camadas, e até em diferentes blockchains elas são juntas, mas você consegue definir a separação entre elas dentro da rede do Ethereum e é por isso que é interessante você saber o que cada uma faz. A camada de execução executa os contratos inteligentes e a camada de consenso permite com que você saiba, por exemplo, que o saldo de determinada pessoa é, por exemplo, 10 Ether e uma de outra pessoa é de 100 Ether. Isso é o consenso e a execução é como esse blockchain roda esses contratos inteligentes. Quinta pergunta, quem criou o Ethereum? Apesar da figura mais conhecida por trás do Ethereum ser o Vitalik Buterin, ele não criou esse protocolo sozinho. Ele foi o principal idealizador da rede do Ethereum, mas por trás ou junto com o Vitalik Buterin, a gente tinha alguns nomes bem interessantes que eu vou citar aqui para você. A gente tinha o Vitalik Buterin, como mencionei, o Charles Hoskinson, que é o que você conhece aí da Cardano, o Gavin Wood, que fundou também a Polkadot, o Joseph Lubin, o Anthony Dilario, o Mihai Alizi, o Jeffrey Wickley e o Emmett Shettrit. Todos esses foram responsáveis pela criação do Ethereum ou são definidos ali como cofundadores dessa rede. Sexta pergunta, por que diabos o Ethereum foi criado? O Ethereum ele surgiu ali na cabeça do Vitalik Buterin por talvez uma vontade de evoluir o código do Bitcoin e esbarrar ali na comunidade do Bitcoin que não queria que aquilo evoluísse da maneira que o Vitalik queria que o código fosse para frente. Naturalmente, você pode ter duas posturas, ou desistir, ou de fato acontecer o que aconteceu com o Vitalik, de criar o seu próprio blockchain. Ele
imbuído ali da necessidade de fazer com que o Bitcoin evoluísse, não só por uma coisa de sistema financeiro, de transações financeiras, queria que aquilo funcionasse como um imenso computador descentralizado, em que as pessoas pudessem programar, ou seja, trazer o caráter de programação para o dinheiro ou, de fato, para qualquer outra coisa que você pudesse construir. Daí a ideia de um computador ou um imenso computador descentralizado. O Vitalik Buterin, ele era escritor do Bitcoin Magazine, ou seja, contribuía bastante para a comunidade do Bitcoin, e quando esbarrou na comunidade que não queria evoluir o código, não queria pelo menos evoluir o código na direção que o próprio Vitalik queria, ele decidiu fazer a sua própria rede e ali angariou fundos por volta de 2014 por meio de um ICO e lançou o Ethereum logo em seguida. O que é o Ether? Obviamente você deve saber ali do composto químico Ether, mas aqui a gente está falando naturalmente daquela commodity dentro da rede do Ethereum. Só para a gente dizer que está falando a mesma coisa, o Ethereum é como a gente chama a rede como um todo, o Ether é aquele ativo que circula e paga as transações dentro da rede. Essa talvez seja a definição mais básica que a gente tenha para o Ether. Ele é esse combustível ou ele é essa ficha para você usar esse imenso computador descentralizado. Caso você queira usar a rede do Ether ou a rede do Ethereum, você necessita ter Ether em carteira para usar e pagar as transações necessárias dentro dessa rede. Oitava pergunta, quem é Vitalik Buterin? Provavelmente você deve conhecer ele como criador do Ethereum, e aí você chega na pergunta quem criou o Ethereum, Vitalik Buterin, isso fica um círculo sem fim, sem entender. Mas acho que é bom entender da onde veio o Vitalik, né? O Vitalik, ele tem uma ascendência russa e canadense, ele tem um pai que já gostava ali bastante de programação, iniciou o filho muito cedo nesse mundo, né? O Vitalik já programava ali na sua adolescência e participou de vários programas e se destacava como esse menino prodígio já há algum tempo, e com 17 anos, imbuído ali de uma necessidade de mudar o código do Bitcoin, ele decidiu criar a rede do Ethereum, mas ele teve uma passagem anterior ali com o prodígio muito antes da criação do Ethereum. Talvez o Ethereum tenha sido a principal criação até o momento do Vitalik, mas ele já dava lapsos ali de ser um prodígio muito antes. Penúltima pergunta, onde comprar e vender Ether? Naturalmente você que chegou até aqui e acompanha as redes sociais do mercado Bitcoin, entende que o próprio MB ele fornece essa possibilidade, que você possa comprar esse ativo aí, o Ether, por meio da nossa plataforma, mas existem outras possibilidades, além de outras exchanges, você pode comprar por meio de exchanges descentralizadas, é uma possibilidade. A outra possibilidade é você adquirir esses Ether por meio da validação do código. É sempre bom lembrar que a rede do Ethereum, ela permite que você possa ser um validador, mas você precisa ter a bagatela de 32 Ether para ser um validador. No momento que você é um validador da rede, você pode simplesmente começar a receber de forma passiva o Ether por estar validando aquelas transações da rede. Se você não tem 32 Ether, como eu acho que a maioria das pessoas não tem para investir nessa tese, você pode simplesmente fazer o staking por meio de uma outra plataforma. O próprio MB fornece isso para você. Vou deixar o link aqui na descrição para você poder fazer o staking do Ether e ser remunerado com isso numa renda passiva de cripto. Quantos Ether existem atualmente? É difícil prever quando a gente entende que a rede do Ethereum ela acaba mudando esse valor, essa quantidade de Ether ao longo do tempo. Depois da migração que a gente teve do Proof of Work para o Proof of Stake na rede do Ethereum, esse número pode variar, justamente porque quanto mais a rede é usada, você queima mais Ether e isso diminui o supply dele. Justamente por isso que o Ether se tornou um investimento interessante a longo prazo, à medida que você entenda que a rede do Ether vai ser usada ali por longos anos e naturalmente usada muitas vezes durante esses anos. Mas para dar uma resposta concreta para você, atualmente a gente está em torno ali de 120 milhões de Ether em circulação, que variam para baixo ou para cima ali num range muito próximo desse valor, e isso talvez encerre aqui a nossa conversa. Para finalizar, queria deixar aqui o apelo para você seguir nossas redes, dar o like aqui no nosso vídeo, isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês, e fica o apelo também para você clicar no link que eu deixei aqui abaixo do Stake no MB, caso você queira entender melhor como esse processo funciona e como você pode montar a sua renda passiva em cripto. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.